amanhecer no Serengeti não chega devagar. Chega como um golpe, uma explosão de laranja e vermelho sobre a linha do horizonte que transforma as planícies em algo que parece pintado antes mesmo de os olhos terem tempo de se ajustar. A luz baixa e rasante, quase paralela ao chão, faz cada tufo de erva projetar uma sombra 10 vezes mais longa que ele próprio. Nesse momento, entre a escuridão que recua e a claridade que avança passos, existe uma faixa de tempo do que qualquer outro ser vivo dos predadores. Faixa em que o olho humano ainda não enxerga bem, mas o olho do predador já funciona em plena potência. Nessa faixa, algo se move. 30 mil quilômetros quadrados de planície e savana no coração da Tanzânia. O nome que os Maasai deram a este lugar, Serengeti, significa planícies que se estendem sem fim. Não exageram. Vista de cima, a planície do Serengeti se desenrola em todas as direções até onde a vista alcança, interrompida apenas por grupos de acácias dispersas, por afloramentos de rocha granítica, chamados kopjes, que emergem do solo como fortalezas antigas, e pelo verde mais escuro que marca os rios sazonais que a cruzam de norte a sul. É uma paisagem que parece vazia até que se cor com atenção. Até que se entende que em cada grupo de árvores, em cada sombra de arbusto, em cada depressão do terreno, algo espera. O Serengeti não é um lugar tranquilo. É o cenário da cadeia alimentar mais complexa e mais bem estudada de África. Um sistema de predação e sobrevivência que funciona de forma ininterrupta há milhões de anos, que vivem mais de 70 espécies de mamíferos grandes, 500 espécies de 3.000 leões, 1.000 leopardos, 250 guepardos. E, acima de tudo isso, como pano de fundo permanente, a maior migração terrestre do planeta, que move 1,5 milhão de gnus, 250 mil zebras e meio milhão de gazelas que não parou desde existirem registros humanos deste lugar. Tudo no Serengeti gira em torno de uma pergunta que tem a mesma antiguidade que as primeiras savanas que cobriram este continente. Quem come quem? Resposta, como sempre ocorre nos sistemas naturais complexos, é muito mais elaborada e mais brutal do que o gnu é o animal que define o Serengeti mais do que qualquer outro. Não por ser o mais poderoso, nem o mais inteligente, e o mais rápido, define-o. Porque é o mais numeroso e porque o seu movimento molda tudo o resto. 1,5 milhão de corpos de entre 150 e 250 quilos cada um, movendo-se numa direção determinada pelo cheiro da chuva, seguindo o crescimento da erva fresca, com uma precisão que durante séculos os observadores interpretaram como instinto cego e que a biologia moderna começou a descrever em termos mais matizados. Cruz não tem um líder. Não existe um indivíduo à frente que decida quando se mover ou em que direção. Migração surge da acumulação de decisões individuais que se sincronizam através de sinais químicos no ar. Quando indivíduos suficientes começam a mover-se na mesma direção, o movimento se propaga como uma onda através do rebanho. Quando 1,5 milhão de animais começa a mover-se, o som que produzem pode ser ouvido a quilômetros de distância. Contínuo, que os predadores das planícies aprenderam a reconhecer ao longo de milhões de anos. O circuito que a migração segue é mais ou menos previsível. As planícies do sul do Serengeti de janeiro a março, quando as chuvas curtas de novembro deixaram um tapete de erva nova e nutritiva. Corredor central
e ocidental de abril a junho, à medida que essa serva se esgota. Planícies do norte e o Masai Mara, no Quênia, de julho a outubro, quando a água escasseia no sul e o norte, ainda tem reservas. E o regresso para o sul entre novembro e dezembro, quando as chuvas longas começam novamente. Um ano completo de movimento contínuo. Um ciclo que se repete com a regularidade das estações, mas que nunca é exatamente igual, porque a chuva nunca cai exatamente da mesma forma 2 anos seguidos. Para os predadores do Serengeti, a migração é o recurso mais importante do ano. E cada espécie de predador a aproveita de maneira distinta, com técnicas que foram refinadas ao longo de milhões de anos e que revelam algo sobre a inteligência de cada animal que vai muito além da simples força. Os leões a esperam. Os guepardos a seguem. Os cães selvagens africanos seguem estratégias próprias, especializados em outros momentos e outros alvos. E os crocodilos do Nilo, nos cruzamentos do rio Mara, transformaram um momento de maior vulnerabilidade do rebanho num dos espetáculos de predação mais impactantes que existem sobre a face da Terra, cada um à sua maneira, cada um com a sua solução. O leão, Panthera-leu, habita o Serengeti há pelo menos 2 milhões de anos em formas reconhecíveis como as atuais. O único felino verdadeiramente social do planeta. E essa sociabilidade não é um acidente evolutivo, mas a resposta a um problema concreto. Como caçar presas que são maiores e mais rápidas do que tu quando estás sozinho? Uma fêmea de leão adulta pesa entre 120 e 180 quilos. Um nu adulto pesa entre 150 e 250. Um búfalo africano pode ultrapassar os 800. Um hipopótamo adulto pode chegar aos 2.000 quilos. Diferenças de tamanho entre o caçador e a presa mais rentável destas planícies faz com que a caça solitária seja, na maioria dos casos, ineficiente ou diretamente perigosa. Fêmeas que caçam em grupo têm uma taxa de sucesso entre 40% e 50% nos ataques que chegam à fase final. As que se são sozinhas raramente ultrapassam os 20%. Manada, chamada Pride em inglês, e na literatura científica a unidade social básica do leão africano, pode ter entre 2 e 40 indivíduos, embora o tamanho mais habitual no Serengeti esteja entre 10 e 20. Fêmeas adultas são um núcleo permanente. Irmãs, mães e filhas que passam a vida inteira juntas, que criam os seus filhotes em sincronia, para que os pequenos possam ser amamentados por qualquer uma das mães do grupo e que coordenam a caça com uma precisão que os etólogos tentam modelar matematicamente há décadas. A estratégia de caça mais documentada no Serengeti envolve a distribuição de papéis entre as fêmeas do grupo antes do ataque. Umas se posicionam nos flancos do rebanho em ângulos que obrigam as presas a correr numa direção específica. Outras esperam imóveis nessa direção, na erva alta ou atrás de um arbusto, até que a presa venha na direção delas. Coordenação entre as que flanqueiam e as que emboscam não requer sinais visíveis. Entre os indivíduos durante a fase de aproximação, o que sugere que o plano espacial se estabelece nos momentos antes do movimento, quando as leoas podem observar-se a umas às outras e ajustar o posicionamento sem alertar a presa. Os machos da manada mais pesados e com a juba que os torna visíveis a grande distância participam menos nas caçadas do dia a dia, quando uma presa grande está envolvida. Búfalos velhos, girafas jovens, hipopótamos em condições excepcionais. A massa e a potência de um macho adulto que pode ultrapassar os 200 quilos fazem a diferença entre segurar a presa suficiente para que o grupo a neutralize ou perdê-la. O ataque em si
dura poucos segundos na sua fase decisiva. A aproximação pode durar meia hora ou mais, com o grupo avançando centímetro a centímetro contra o vento, aproveitando a menor irregularidade do terreno para se manter fora do campo visual das presas. Um gnu tem olhos laterais que lhe dão um campo visual de quase 300 graus. Detecta o movimento antes da forma. Erva alta que o vento move é ruído de fundo que o cérebro do gnu aprende a ignorar. O movimento coordenado e lento de várias leoas na erva é difícil de distinguir desse ruído até estarem demasiado perto. Quando a distância se reduz para entre 20 e 30 metros, uma das leoas acelera. O rebanho explode em todas as direções. Nesse momento, as que flanqueiam cortam a retirada dos indivíduos que escapam pelo seu lado. O alvo habitual são os animais mais lentos, os velhos, os jovens, que ainda não atingiram a sua velocidade máxima, as fêmeas, prenhes ou com crias recentes, os indivíduos que carregam uma lesão ou uma doença. A seleção não é deliberada no sentido em que os humanos entendemos, mas o resultado é o mesmo. Os mais fracos saem do rebanho com maior frequência do que os mais fortes. E esse filtro, aplicado geração após geração, mantém a saúde média do rebanho num nível que nenhum veterinário humano conseguiria gerir com a mesma eficiência. Morte por um ataque de leões não é rápida na maioria dos casos. Técnica padrão para neutralizar uma presa grande é a asfixia. Uma leoa se pendura no focinho ou na garganta enquanto as outras seguram o corpo e as extremidades. O animal pode demorar vários minutos a perder a consciência. Os etólogos que registraram estas sequências com frequência descrevem algo que é difícil qualificar com vocabulário e estritamente científico. Ao olhar do grinho nos últimos minutos, com os olhos muito abertos e a respiração acelerada, tem uma expressão que os observadores humanos tendem a interpretar como terror. Pode ser que seja. Os mamíferos ungulados têm um sistema límbico funcional. Processam o medo. Sentem a dor. O que acontece nestas planísquias é uma transação brutal entre indivíduos que sente-se. E essa brutalidade tem uma função que o ecossistema precisa para se manter vivo. O leopardo partilha território com o leão no Serengeti, mas resolveu o problema da coexistência da única maneira possível, quando um dos dois competidores é muito maior e mais forte, tornando-se invisível. Leopardo, Panthera pardus, é o felino com maior distribuição geográfica no mundo, presente desde o Atlântico africano até o Pacífico asiático, adaptado a condições que vão do deserto à selva tropical e às neves do Quilimanjaro. Essa plasticidade comportamental e morfológica em ambientes que mudam e na presença de competidores que ambientes, solução que encontrou no Serengeti e noutras savanas africanas, onde partilha espaço com leões e hienas, é a noite e a verticalidade. O leopardo caça principalmente entre o anoitecer e o amanhecer. Os seus olhos têm uma densidade de células bastonetes, as receptoras de luz em condições de baixa iluminação, 6 vezes superior à do olho humano. Uma noite sem lua, na savana africana onde não existe nenhuma fonte de luz artificial a centenas de quilômetros, o leopardo vê com clareza suficiente para executar uma caça com precisão. Os impalas, que pastam nas horas de maior calor, relativamente relaxados, tornam-se vulneráveis na escuridão porque o seu predador principal funciona melhor nela do que eles. Um leopardo adulto, macho, pesa entre 60 e 90 quilos. Pode matar uma zebra adulta de mais de 300 quilos. E aqui está o que distingue o leopardo de qualquer outro felino africano, consegue carregar essa zebra sobre os ombros e subi-la a uma árvore a 4 ou 5 metros de altura. Força necessária para esse exercício supera em muito o que a massa corporal do leopardo faria supor.
Os investigadores que documentaram este comportamento calculam que o esforço equivale a um ser humano de peso médio levantar um automóvel acima da cabeça e subi-lo por uma escada. A razão desse esforço extraordinário é a mesma razão pela qual o leopardo caça de noite. Os leões e as hienas, ambas as espécies, roubam ativamente as presas a outros predadores quando têm oportunidade. Um clã de hienas pode deslocar 3 ou 4 leopardos de uma presa no chão em poucos minutos, 4 metros de altura, nos ramos de uma acácia. A mesma presa fica fora do seu alcance. O leopardo pode voltar a ela durante 2 ou 3 dias, assentando-se tranquilamente. A solidão do leopardo não é timidez. É a estratégia ótima para um animal daquele tamanho num ecossistema onde os animais maiores formam grupos. Os grupos de leões controlam territórios. O leopardo não controla territórios no mesmo sentido. Move-se dentro de áreas de caça que se sobrepõem parcialmente com as de outros leopardos do mesmo sexo, marcando presença com urina e arranhões na casca das árvores, evitando os encontros diretos que quase sempre resultariam em dano para o indivíduo de menor tamanho. O custo dessa solidão é a criação dos filhotes. Uma fêmea de leopardo cria os seus filhotes sem qualquer mantém-nos escondidos durante as primeiras semanas em fendas entre rochas ou no interior denso de arbustos espinhosos, mudando-os de esconderijo a cada poucos dias, para evitar que os predadores detectem o cheiro acumulado. Sai para caçar sozinha, às vezes durante horas, sabendo que na sua ausência, os filhotes são vulneráveis aos leões, às hienas, aos babuínos, que os matam quando os encontram. Taxa de mortalidade dos filhotes de leopardo no Serengeti antes dos 3 meses de idade supera os 50% em alguns estudos. A maioria morre enquanto a mãe está caçando para os alimentar. A biologia do leopardo é um registro de compromissos impossíveis. Para caçar, tem de se afastar dos seus filhotes. Para proteger os seus filhotes, tem de ficar perto e não caçar. Não existe solução que resolva as duas necessidades ao mesmo tempo. Só existem diferentes maneiras de distribuir o risco. Se o leopardo é a solução da precisão e da noite, o guepardo, Cynonyx jubatus, é a solução da velocidade absoluta. E essa solução traz consigo um custo que o animal paga em cada caçada que realiza. O guepardo consegue acelerar de 0 a 100 km por hora em aproximadamente 3 segundos. A sua velocidade máxima documentada em condições de campo supera os 120 km por hora em rajadas breves. Para conseguir essa velocidade, a seleção natural redesenhou quase todos os sistemas do corpo em função da propulsão. Coluna vertebral, excepcionalmente flexível que atua como uma mola gigante, duplicando o comprimento da passada em relação ao que permitiria apenas o comprimento das patas. Garras semi-retráteis, que funcionam como as cravadelas de um velocista, proporcionando tração em terreno firme. Caixa torácica ampliada, que permite uma capacidade pulmonar maior em proporção ao tamanho corporal. E uma cauda longa e musculosa que atua como leme de precisão durante as curvas em alta velocidade. O preço de tudo isso é igualmente radical. O guepardo tem a mordida mais fraca dos grandes felinos africanos. Suas mandíbulas não estão desenhadas para segurar e matar presas grandes. Estão desenhadas para não interferir com as vias respiratórias durante a corrida, quando o animal precisa de fazer passar enormes volumes de ar pela traqueia a cada segundo. A implicação prática é que o guepardo deve asfixiar as suas presas mordendo-lhes a garganta durante períodos que podem prolongar-se entre 5 e 10 minutos, segurando um animal que continua a espernear
e a lutar enquanto a temperatura corporal do guepardo, que durante a corrida pode subir para mais de 40 graus Celsius, se normaliza lentamente. Durante esses minutos de recuperação, o guepardo é extraordinariamente vulnerável. Não pode comer. E pode mover-se com rapidez. E qualquer outro predador que apareça, uma hiena, 2 ou 3 leões, até um grupo numeroso de abutres que chama a atenção de outros necrófagos, pode obrigá-lo a abandonar a presa antes de ter comido um único bocado. Os estudos de campo no Serengeti sugerem que o guepardo perde entre 10 e 15% das suas capturas para outros predadores ou necrófagos oportunistas antes de conseguir alimentar-se delas. Cada corrida custa uma quantidade enorme de energia e eleva o risco de lesão, já que uma queda a 120 km por hora pode ser fatal. E no final de todo esse esforço, a presa pode acabar na boca de outra espécie. A solução do guepardo para este problema é temporária. Come rápido. Nos minutos seguintes a uma caçada bem-sucedida, quando os outros predadores ainda não se aproximaram, o guepardo consegue consumir vários quilos de carne num tempo que surpreende os observadores. Come com urgência, com os olhos levantados do chão a cada poucos segundos, varrendo o horizonte. Sempre alerta, sempre preparado para abandonar o que resta e fugir. Com menos de 250 indivíduos em todo o ecossistema do Serengeti, o guepardo é o grande felino africano mais raro destas planícies. A sua população diminuiu de forma significativa nas últimas décadas, pressionada pela perda de habitat fora das áreas protegidas, os conflitos com criadores de gado que os matam quando atacam o gado, e a competição com leões e hienas que limita o seu acesso aos recursos mesmo dentro dos parques. Um animal que atinge 120 km por hora, mas que no Serengeti passa a maior parte do dia, conservando energia, esperando o momento em que a temperatura desça o suficiente para que uma corrida seja possível sem risco de insolação, sem velocidade mais alta do ecossistema, é também uma das vidas mais precárias. Existe um predador no Serengeti que os leões respeitam em termos estatísticos, embora raramente o reconheçam de qualquer outra forma. É um animal que caça com uma eficiência que nenhum outro predador terrestre do planeta conseguiu superar. Um animal que a mitologia popular africana e ocidental transformou em sinônimo de cobardia e sujidade dada, e que a biologia real descreve como um dos caçadores mais sofisticados que existem. O cão selvagem africano, Lycaon pictus, também chamado licaão ou cão pintado pelo padrão irregular de manchas negras, tanhas e brancas, que faz com que nenhum indivíduo seja exatamente também igual ao outro, e tem uma taxa de caça bem-sucedida que, em estudos de campo de longo prazo, se situa consistentemente entre 70% e 80% das tentativas que chegam à fase final. O leão está em torno de 30% a 50%, dependendo do tamanho do grupo e do tipo de presa. O guepardo, em torno de 50% a 60% em condições ótimas, antes de contar as perdas por roubo. Cão selvagem, 70% a 80%. A diferença não é de velocidade. Embora os cães selvagens sejam rápidos e consigam manter velocidades entre 50 e 60 km por hora durante vários quilômetros. Não é de tamanho, embora um adulto de entre 20 e 30 quilos tenha uma relação potência-peso favorável. A diferença é a comunicação e a coordenação dentro do grupo. Os cães selvagens africanos são os únicos carnívoros do planeta nos quais os investigadores documentaram um sistema de votação para decidir quando caçar. Comunicam-se através de espirros. Quando um membro do grupo quer iniciar uma caçada, espirra.
Se membros suficientes do grupo respondem espirrando, o grupo parte. Se não houver quórum suficiente, a caçada não arranca. O limiar para alcançar o quórum parece variar conforme a hierarquia do indivíduo que propõe a caçada. Os indivíduos dominantes precisam de menos espirros de resposta para assim o grupo se mobilize do que os indivíduos subordinados. É um mecanismo de tomada de decisões coletiva que equilibra o peso da experiência individual com a necessidade de consenso do grupo. Durante a caçada, cada indivíduo tem acesso à informação sobre a posição de todos os outros membros do grupo através de uma combinação de sinais visuais, olfativos. Investigadores que seguiram caçadas de cães selvagens com GPS nas coleiras de vários indivíduos simultaneamente conseguiram reconstruir a geometria do ataque em tempo real. Alguns indivíduos vão diretamente atrás da presa. Outros deslocam-se lateralmente para cortar a trajetória de fuga. Outros ficam ligeiramente atrás para substituir os que vão à frente quando estes começam a perder velocidade. É uma rotação de esforço que permite ao grupo manter uma pressão de perseguição durante muito mais tempo do que qualquer indivíduo conseguiria sozinho. Um impala ou uma gazela perseguida por cães selvagens não consegue simplesmente correr mais rápido que os seus perseguidores. Consegue durante um sprint inicial. Mas à medida que a perseguição se prolonga, a presa cansa-se mais rápido que o grupo, porque a presa está correndo no seu esforço máximo desde o início, isso enquanto os cães se revezam. A distância entre perseguidores e presa diminui gradualmente. O resultado, estatisticamente, é quase inevitável. O que torna mais notável a história dos cães selvagens africanos no Serengeti é o contraste entre a sua eficiência como caçadores e a sua vulnerabilidade ecológica. Com menos de 500 indivíduos em toda a Tanzânia, incluindo o Serengeti, são um dos mamíferos mais ameaçados de África. Suas manadas precisam de territórios enormes, entre 400 e 2.000 km² por grupo, e quando esses territórios se sobrepõem com terra agrícola ou de pastoreio, fora das áreas protegidas, o conflito é quase inevitável. Os criadores de gado matam-nos. Doenças que chegam do gado doméstico, especialmente o sinomose, dizimam manadas inteiras. Os leões matam os seus filhotes quando os encontram nas tocas. O animal com a maior taxa de caça bem-sucedida do ecossistema é também um dos mais próximos de desaparecer dele. Hiena manchada, crocuta crocuta, ocupa um espaço peculiar na compreensão popular do ecossistema africano. Décadas de documentários e narrativas populares estabeleceram-na no imaginário coletivo como a necrófaga cobarde que rouba a caça dos leões e se alimenta dos restos que os outros deixam. Biologia real deste animal contradiz essa imagem de forma sistemática e com dados. A hiena manchada é, por biomassa total de presas capturadas no ecossistema do Serengeti, o maior predador das planícies. Estudos de longo prazo que seguiram indivíduos marcados com radiotransmissores durante anos estabeleceram que, no Serengeti, as hienas caçam ativamente entre 70% e 90% da carne que consomem. São os leões que roubam as hienas com maior frequência do que o inverso, e não ao contrário. Com mais de 7.000 indivíduos no ecossistema do Serengeti, a hiena manchada é o carnívoro mais exabundante destas planícies. Vive em grupos sociais, chamados clãs, que podem ter entre 5 e 80 indivíduos organizados numa hierarquia matriarcal, em que até a fêmea de menor escalão domina todos os machos adultos do grupo. Fêmea dominante do clã e as suas filhas têm acesso prioritário à carne em qualquer caçada em que o clã participe. Os machos, geralmente provenientes de outros clãs, ocupam os postos mais baixos da hierarquia e são os últimos a alimentar-se. A mandíbula de uma hiena manchada adulta
Gera uma pressão de mordida de aproximadamente 1.000 libras por polegada quadrada, mais de 70 quilos de força por centímetro quadrado, suficiente para triturar o fêmur de uma zebra ou de um búfalo. Capacidade única terrestres de processar osso com eficiência dá-lhes acesso a recursos que outros predadores não conseguem aproveitar. Quando uma carcaça foi limpa de carne por leões, abutres e outros necrófagos, as hienas consomem os ossos, a pele endurecida e a cartilagem que restam. Nada que possa ser digerido é desperdiçado. O coeficiente de aproveitamento de uma carcaça na presença de hienas é próximo dos 100%. O seu sistema digestivo produz ácidos gástricos com uma concentração que lhes permite digerir tecido que infectaria a maioria dos outros animais. Uma hiena pode consumir carne em estado avançado de decomposição sem consequências de saúde apreciáveis. Para a existência, torna-as no sistema de saneamento mais eficiente do ecossistema, eliminando cadáveres que de outra forma poderiam ser focos de doença para as espécies que bebem nos mesmos pontos. A caça noturna das hienas tem uma mecânica diferente da dos felinos. Não dependem do sigilo da aproximação, mas da resistência na perseguição. Um clã de hienas que persegue uma zebra de noite fala com ruído e determinação, comunicando-se entre si com os chamados característicos que se ouvem a quilômetros de distância na escuridão da savana. A zebra sabe que está a ser perseguida desde o início. A vantagem das hienas não é a surpresa, é a quantidade de indivíduos e a capacidade de manter a pressão durante mais tempo do que sustentar a presa. Consegue sustentar a sua velocidade máxima. Ao amanhecer, quando os leões acordam e começam a explorar o território, o olfato indica-lhes onde há carniça, com frequência. O que encontram é uma presa que as hienas acabaram de matar e que ainda estão consumindo. Um grupo de leões adultos desloca as hienas da sua caçada sem consequências, simplesmente pela diferença de massa e de capacidade de dano por indivíduo. Hienas retiram-se, esperam no perímetro e voltam quando os leões comeram a sua parte e se foram. O que a narrativa popular chamou roubo dos leões às hienas é, na maioria dos casos documentados, exatamente o contrário. Se existe um encontro no Serengeti que rivaliza em brutalidade e intensidade visual com as caçadas dos grandes felinos, isso é a travessia do Rio Mara, entre julho e setembro, quando 1,5 milhão de gnus se desloca para norte seguindo-se a erva fresca do Masai Mara, no Quênia. O rebanho tem de atravessar o Rio Mara em algum dos poucos pontos onde a margem é acessível. O rio, nesses meses, alimentado pelas chuvas do norte, tem entre 3 e 6 metros de profundidade nos vales principais. A corrente é forte. As margens são formadas por paredes de lama mole que os animais escavam com as suas patas na subida, deixando o terreno escorregadio para os que vêm atrás. E no rio esperam os crocodilos do Nilo. Crocodilo do Nilo, crocodilos nilóticos, existe na Terra há 200 milhões de anos numa forma reconhecível como a atual. Sobreviveu à extinção dos dinossauros. Sobreviveu a 5 grandes extinções que reescreveram a história da vida neste planeta. Não o fez por ser o mais rápido, o mais inteligente, nem o mais adaptável no sentido em que usamos esse termo para as orcas ou os cães selvagens. Fê-lo por ser eficiente com a energia de uma forma que nenhum predador de sangue quente consegue igualar. Um crocodilo adulto de 5 metros e 500 quilos pode passar 6 meses sem comer. Não porque esteja em hibernação, está ativo, termorregulando-te ao respondendo a simplesmente não precisa de se alimentar, porque o seu metabolismo de animal é ectotérmico e precisar de um mamífero. Consome massa energia. A eficiência metabólica faz com que o crocodilo possa esperar, e esperar, e esperar,
sem a urgência que um mamífero tem de comer a cada poucos dias para manter a sua temperatura corporal e os seus tecidos em funcionamento. Nos cruzamentos do mar, essa paciência torna-se numa vantagem tática absoluta. Os crocodilos posicionam-se nos vals habituais semanas antes de o rebanho chegar. Os machos grandes estabelecem posições nos pontos de maior profundidade, onde a corrente abranda os gnus e onde a água escura dá cobertura ao ataque. Os indivíduos mais jovens e mais pequenos ocupam as zonas periféricas, as bordas do val onde a água é mais baixa, e os animais mais vulneráveis, os velhos, os doentes, os bezerros recém-nascidos, ficam para trás. Ataque é uma erupção. O crocodilo está imóvel sob a superfície, com os olhos e as narinas mal acima da água, indistinguível do fundo lodoso. Quando um gnu passa a menos de 2 metros, o ataque dura menos de 1 segundo. Um movimento explosivo que combina a abertura das mandíbulas, a aceleração do corpo completo e o fecho da mordida sobre a pata, o pescoço ou o tronco do animal. A força de mordida do crocodilo do Nilo supera os 2.000 quilopons, mais de 3 vezes a de um leão e mais de 4 vezes a de uma hiena. O que as mandíbulas do crocodilo seguram não se solta por resistência do músculo. A técnica que usa para matar a presa, uma vez segura, chama-se rolamento da morte. O crocodilo gira sobre o seu eixo longitudinal de forma repetida e violenta, torcendo o tecido que segura entre as mandíbulas até que se rasgue, ou submergindo a presa e mantendo-a debaixo de água até que se afogue. Para um gnu adulto de 200 quilos em plena corrente do mar, quase seguro pela pata traseira enquanto tenta nadar para a margem, o resultado é quase sempre o mesmo. Corrente, faça a parte do trabalho. A força do crocodilo faz o resto. Nem todas as travessias acabam em morte. A maioria dos animais atravessa sem ser atacada. Os crocodilos são lentos em terra e têm um ângulo de ataque limitado mesmo na água. Quando o rebanho está na água, o caos é o aliado do crocodilo. Os animais que tropeçam, os que são empurrados pela corrente, os que ficam para trás ou os que sobem por uma margem mais baixa e mais escorregadia, todos são candidatos. Com 100 ou 200 crocodilos posicionados ao longo dos vals principais durante as semanas da travessia, o número acumulado de presas capturadas pode ser enorme. Os abutres que sobrevoam o rio nessas semanas não são o presságio da morte. São o registro do que já aconteceu. O Serengeti funciona há milhões de anos como um sistema fechado, onde a energia que flui do sol para a erva, da erva para o herbívoro e do herbívoro para o carnívoro se recicla com uma eficiência que nenhum sistema agrícola ou pecuário humano conseguiu aproximar. A chave dessa eficiência é a complementaridade dos predadores. Cada espécie explora um nicho distinto dentro do mesmo ecossistema, reduzindo a competição direta e aumentando a quantidade total de biomassa que pode ser processada. Os leões caçam de dia e de noite, especializam-se em presas médias e grandes e usam a coordenação em grupo para superar a diferença de velocidade. Os leopardos caçam de noite e exploram a dimensão vertical que os outros felinos ignoram, com presas médias. Os guepardos caçam de dia, exploram a velocidade para capturar presas que escapariam de qualquer outro predador e especializam-se em gazelas e gnus jovens. Os cães selvagens caçam a qualquer hora, mas têm preferência pelo amanhecer e pelo entardecer, e exploram a resistência coletiva para perseguições longas. As hienas caçam principalmente de noite e exploram a força de grupo para capturar presas que nem ia matar sozinho. Os crocodilos exploram o único momento em que o maior rebanho do planeta é forçado a passar por um ponto fixo, a travessia do rio. 6 soluções diferentes para o mesmo problema.
6 respostas evolutivas distintas à pergunta de como obter energia suficiente numa planície onde a presa pode correr, nadar, voar ou simplesmente ser demasiado grande para um único indivíduo. Criam um sistema de regulação que mantém a população de herbívoros dentro dos limites que a pastagem consegue sustentar. Sem os leões, os gnus se sobrepopulariam e esgotariam a erva em anos de chuvas escassas. Sem os leopardos, os impalas e os babuínos alcançariam densidades que degradariam as florestas ripárias. E, sem os cães selvagens, as gazelas se concentrariam nas áreas mais seguras e o sobrepastoreio seria inevitável. Sem as travessias do mar perderiam o filtro de seleção que elimina os indivíduos mais fracos do rebanho antes de alcançarem as pastagens do norte. Tudo está conectado. Tudo depende de cada peça estar no seu lugar. Esse equilíbrio está há décadas sob uma pressão que os seus participantes não conseguem perceber nem responder, que vem de fora dos limites do ecossistema. Serengeti está rodeado de terra agrícola e de pastoreio. A população humana nos distritos que rodeiam o parque cresceu a uma velocidade que a gestão do território não conseguiu acompanhar. Fora dos limites oficiais do parque e das reservas adjacentes, a savana, que durante milênios foi corredor de passagem para a migração, foi convertida em parcelas cultivadas e em terras de pastoreio para o gado. Os nus, que durante milênios saíam do parque na época de seca para procurar água nos rios sazonais do sul, encontram agora cercas, caminhos e aldeias onde antes havia erva aberta. Fragmentação do habitat tem consequências que se propagam para dentro do parque. Os grandes predadores, especialmente os leões e os cães selvagens, têm territórios que cruzam os limites da área protegida com regularidade. Quando um grupo de leões segue uma presa até as terras de pastoreio fora do parque e mata uma vaca ou uma cabra, a resposta do criador de gado é previsível e compreensível da sua perspectiva. Veneno na carcaça da vaca que mata o predador quando volta a comer. Toda a manada que se alimenta dessa carcaça morre. Ou armadilhas ou tiros quando o animal volta na noite seguinte. Periferia do Serengeti, morrem entre 1 e 2 leões por semana às mãos de criadores de gado, a maioria sem qualquer registro. Só se nota nas manadas que de 5 indivíduos passam a 3. O guepardo, mais solitário e necessitado de espaço, sofre este conflito de forma ainda mais dura. Qualquer erro nos limites do parque pode custar-lhe a vida. Os escassos 250 guepardos do ecossistema caminham constantemente à beira do abismo. Doenças trazidas pelo gado doméstico agravam a pressão. Sinomose canino, benigno para os cães domésticos, pode dizimar populações de leões e eliminar por completo manadas de cães selvagens africanos, como ocorreu em 1994 com mais de 1/3 dos leões do Serengeti. O ecossistema sobreviveu a 5 extinções em massa e grandes mudanças climáticas ao longo de milhões de anos, com tempo para se adaptar. A ameaça atual mede-se em décadas, e os sistemas que demoraram milhões de anos a construir não têm tempo para se ajustar. Cada amanhecer no Serengeti chega com a mesma luz violenta e laranja e com os mesmos movimentos eternos. Quem caça, quem foge, quem espera, leoas famintas, gnus atrasados, guepardos calculando, cães selvagens acordando. O sistema pergunta todos os dias a mesma coisa. Quem come quem? Quem sobreviverá até amanhã? No fundo, o Serengeti funciona graças à sua redundância. Nenhuma espécie dominou completamente. Existem diferentes soluções para sobreviver, e quando uma falha, outra ocupa o seu lugar. Essa diversidade é a sua estabilidade. Cada manada de cães selvagens que desaparece, cada grupo de leões envenenados ou cada guepardo que não consegue reproduzir-se, não é apenas a perda
de um animal, mas a perda de uma solução única construída durante milhões de anos. Não há substitutos à espera. Só resta o que já existe. Esta rede complexa e frágil, ao amanhecer de amanhã, voltará a ser laranja e vermelho. O sistema continuará a funcionar, enquanto o permitirmos.